tarde a todos. Estamos iniciando mais uma reunião da nossa Comissão de Meio Ambiente e hoje vamos, em especial, discutir aí o projeto de lei número 4170/2017. O assunto dispõe sobre a perturbação do sossego no âmbito do município de Itajubá e dá outras providências. Neste momento, a gente vai ouvir aí a ata da reunião anterior. Comissão de Meio Ambiente e Agropecuária. Ata da segunda reunião ordinária. Aos 29 dias do mês de março de 2017, reuniram-se no plenário da Câmara os membros da Comissão de Meio Ambiente e Agropecuária, os vereadores José Vladimir dos Santos, presidente, Ricardo da Fonseca Tami Zambrana, relator, e Wilson Martins Batista Paiva, membro. Estiveram presentes também na reunião os senhores José Eduardo Campos, da Associação dos Moradores do Bairro do Ano Bom, Maurício Paiva, da Abarateira, Paulo César Faria, do CODEMA, Luiz Gonzaga Carneiro, do SEMAC, Denner José Chaves, da Emater, José Henrique, do SEMAC, e Leandra Machado Santos e Olinto Carlos Oliveira. O presidente da comissão abre a palavra com o senhor José Henrique para que esclareça sobre a SEMAC. O vereador Ricardo Zambrano propõe ao presidente que a comissão faça uma visita ao SEASA e solicita que se convide a associação e o SEASA para que esteja presente em uma reunião desta comissão, juntamente com o secretário de Agricultura. O debate entre os convidados e os vereadores se prolongou até o final da reunião e vários assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Agricultura, SEASA e Mercado Municipal foram discutidos. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e faz parte integrante dessa ata. Câmara Municipal de Itajubá, 29 de março de 2017. José Vladimir dos Santos, Ricardo da Fonseca Tami Zambrano. A ata está em discussão. Vereadores que aprovaram, permaneçam como estão. A ata aprovada por unanimidade. Senhor presidente, eu me abstenho da votação da ata. A ata joia. Então, uma abstenção. A ata aprovada. Agora nós vamos ter aí a leitura do parecer aí do relatório ao projeto de lei 4170. Logo em seguida a gente faz a discussão. Comissão de Meio Ambiente e Agropecuária. Parecer do relator ao projeto de lei 4170 de 2017. Relatório. A presente análise tem por objeto o projeto de lei número 4170 de 2017, de autoria do vereador Marcelo Kraus Rezende, que dispõe sobre a perturbação do sossego no ambiente do município de Itajubá e da outras providências. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição não foi encaminhada para análise nos termos do disposto do regimento interno dessa Casa Legislativa. Parecer do relator. Sons de qualquer natureza podem se tornar maléficos à saúde, ou mesmo intoleráveis, quando em grande volume, e, nesses casos, disse que determinado som possui nível elevado de pressão sonora, ou elevada intensidade, enquanto que o ruído, por sua vez, pode ser empregado em vários contextos. É algo inoportuno, indesejável, que pode depreciar a percepção de um sinal ou gerar desconforto. A sensibilidade a sons intensos pode variar de pessoa para pessoa. As consequências da poluição sonora na saúde são muitas e podem levar desde estresse e perda de audição até mesmo ao favorecimento de mortes por infarto, de acordo com o relatório da Organização Mundial de Saúde. 210 mil pessoas morrem de infarto todos os anos devido ao som elevado. O fato é que a poluição sonora compõe grave infração dos deveres de vizinhança, valendo a máxima de que, abre aspas, todos têm o direito de fazer ou não fazer em sua casa o que bem entender, desde que não cause nenhuma intranquilidade ou dano ao seu vizinho, fecha aspas. Apelar para o bom senso é sempre a melhor saída. Perturbar o sossego alheio, abre parênteses, mediante gritaria, algazarra, abuso de instrumentos musicais, sinais acústicos, dentre outras situações, fecha aspas, é crime no molde
do artigo 42 do Decreto de Lei número 3.688/41, passível de prisão simples de 15 dias a 3 meses, ou multa, almejando proteger a tranquilidade e o sossego das pessoas. A precisão humana de prosseguir vivendo em grupos com o intuito de ajuda mútua trouxe muitas vantagens para a nossa sociedade, mas também muitos problemas de convivência. O assunto do exagero de ruídos adota dimensões impróprias quando um sujeito, com pretexto de se divertir ou trabalhar, acaba invadindo com ruídos o modo da vida de outrem, ou que se vê impelido a cessar uma leitura, um descanso, ou um lazer, ou mesmo um trabalho. Existe em nossa coletividade um conceito, uma crença generalizada de que a produção de ruídos é permitida por alguma lei até as 22 horas. No entanto, isso é uma inverdade, fundamentada tão somente em ditos populares ou em interpretação equivocada de alguma lei. O que é realidade em nossa legislação é que o barulho em demasia ou ruído é proibido em qualquer horário, mesmo que seja ao meio-dia, configurando-se o excesso por parte do perturbador, que pode vislumbrar tanto na intensidade quanto na duração do ruído. Quem sofre esse tipo de perturbação acaba tendo seu estado de ânimo alterado, marcado por crises de nervosismo, descontrole, insônia, estresse, até configuração de doenças psicológicas muito comuns nos dias atuais. Ante o exposto, percebemos que a perturbação do sossego é, dentro da legislação brasileira, uma contravenção penal, prevista no artigo 42 da Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941. Concluímos que a medida principal para precaver das consequências da poluição sonora se configura, num primeiro momento, na imediata diminuição do ruído e demais sons poluentes, podendo-se ainda abreviar do período de exposição, e, quando isso não for possível, paralisar do risco pelo uso de proteção adequada, em geral com o uso de protetores auriculares. O amplo prazo, a fundamental medida é a educação da população, à medida de que todos possam ter ciência dos danos gerados pela vida numa sociedade onde o barulho é gerado de forma indiscriminada. Cabe ressaltar que, como dito na própria justificativa, abre aspas, a limitação do direito de propriedade encontra regulamentação no direito à vizinhança, pois o direito de cada um começa com o direito de outro proprietário. Fecha aspas. Assim, ficam demonstradas a efetiva necessidade, conveniência, relevância e oportunidade da matéria tratada e constata-se que a medida corresponde às exigências de mérito, estando em condições de ser aprovada no que diz respeito aos aspectos que cumpre essa comissão analisar. Voto do relator. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 4170 de 2017. É a nossa análise. Câmara Municipal de Itajubá, 14 de junho de 2017. Ricardo da Fonseca Tamos Zamblano, relator da Comissão de Meio Ambiente e Agropecuária. Fica aberta, então, a discussão. E um tema tão relevante, acho que essa frase final para mim que diz tudo, né? Tudo, a limitação do direito de propriedades encontra regulamentações no direito à vizinhança, pois o direito de ter de um acaba quando começa o direito de outro proprietário. Acho que nós temos que pensar realmente que nós não somos donos de tudo, né? E devemos realmente o respeito ao nosso próximo. Então, é um projeto de grande valor e merece toda a nossa discussão, todo o nosso apoio aqui na nossa comissão também. Então, podemos colocar em discussão esse projeto. Me permitem falar aqui primeiro como autor do projeto. Bom, obrigado por me receberem aqui na comissão. Eu não faço parte dessa comissão, mas por ser um projeto de minha autoria, eu tomei a liberdade de vir para sanar algumas dúvidas que, porventura, aparecerem.
esse projeto não tem o objetivo de proibir absolutamente nada. Eu, particularmente, não gosto de leis proibitórias. Às vezes são necessárias, mas o intuito não é proibir absolutamente nada. Pelo contrário, é promover, né? Promover o respeito, promover a boa convivência entre os vizinhos, né? A gente sabe que Itajubá é uma cidade de porte médio, é uma cidade que tem determinados problemas de convivência, então a gente precisa, de uma certa forma, criar relevância para essa lei que já existe. Já existem muitas normas federais, estaduais e até no Código de Postura da cidade também fala alguma coisa. Mas o intuito de fazer essa lei é geralmente criar relevância para esse assunto e dizer que aqui em Itajubá existe uma regulamentação dessa lei do silêncio, de perturbação do sossego, e que quem causar uma certa perturbação de sossego pode sofrer uma sanção pecuniária pela Prefeitura Municipal da cidade, né? Então, é basicamente isso, é não querer proibir nada, né? Há um tempo atrás, nós tivemos até uma reunião com os estudantes da Unifei, e eles me questionaram, mas você está querendo proibir festa em República? Não. Eu disse a eles, olha, vocês podem fazer uma festa por dia. Se vocês quiserem fazer 30 festas durante o mês, vocês podem fazer, desde que vocês respeitem o vizinho do lado, né? Que não coloque um som muito alto, até 2, 3 horas da manhã. Tem que pensar que o vizinho, muitas vezes, é pai de família, que precisa levar o Renatinho na escola às 7 da manhã e precisa acordar às 6. Né? Então, é uma lei abrangente, ela não quer atingir nenhum tipo. Os próprios alunos da EFEI me falaram, mas você está fazendo uma lei para as repúblicas. Não, de forma alguma. É uma lei que abrange qualquer tipo de perturbação de sossego. Né? Há um tempo atrás, eu fiquei sabendo e recebi uma reclamação de um morador que é vizinho de uma pessoa até que faz parte do Poder Judiciário, que fez uma festa lá de arromba, tudo bem, não é frequente, mas fez uma festa que foi até alta madrugada e a pessoa estava reclamando. Então, assim, existem várias pessoas que podem ser atingidas por essa lei. Não é nenhuma lei definida para um determinado grupo. Né? É uma lei abrangente que atinge a cidade toda de Itajubá. Boa tarde, senhor presidente, vereador Marcelo Kraus, vereador Renato Moraes. Satisfação recebê-los aqui na comissão para discussão dessa importante lei. Quando o vereador proponente da lei diz que nós não queremos algo para ser utilizado como instrumento punitivo, realmente é muito claro isso. Nós estamos, a partir do momento que essa casa aprova a lei, ela está tentando normatizar. Nós estamos tentando melhorar o convívio da nossa comunidade. A questão do projeto de lei que fala sobre a questão de perturbação de sossego, essa legislação ela vem auxiliar as legislações já existentes, ou seja, já existem normas estaduais, federais, que orientam ou normatizam isso. Mas ela vem agora trazer uma ferramenta mais próxima, vamos dizer assim, do município, para que possa realmente ser utilizada quando numa perturbação. Isso não, eu entendo também, da mesma maneira, isso não está sendo feito para atingir nenhum segmento. Essa é uma legislação que vem ao encontro das necessidades da comunidade e da sociedade.
Então, não é por ser segmento X, Y ou Z que a lei está sendo feita. A lei ela é abrangente para todos. Se eu estiver em algum momento realizando alguma atividade imprópria, não só na minha residência, mas também como talvez no meu comércio ou em outras situações que não são pertinentes àquela situação, é claro que a gente vai responder a isso. Agora, eu sempre coloco, e a gente já trabalhou como gestor público, que sim, é necessário ferramentas para serem utilizadas no momento que você simplesmente chega e fala: meu senhor, o senhor está fora do padrão, há uma queixa do senhor. Muitas vezes isso não é o suficiente. A partir do momento que você tem um instrumento que você possa punir, e infelizmente, muitas vezes a comunidade só entende quando vem a multa pecuniária, e ainda assim, nós temos um primeiro passo, que o segundo passo é que isso seja aplicado realmente. Essa é outra situação, que o próprio Poder Executivo passe a utilizar dessa lei. Então, assim, a partir do momento que você tenha uma sanção pecuniária, ou seja, vulgarmente colocando, quando dói no bolso, as pessoas passam a entender que a condição é correta. Eu gosto sempre de usar o exemplo do cinto de segurança. Enquanto realmente foi uma lei que pegou. Mas pegou por quê? Porque o governo entendeu que o cinto de segurança era extremamente importante, muitas vezes não para o cidadão, para quem dirige, para quem utiliza o veículo, porque ele vai ser prejudicado lá na frente quando a pessoa fica incapacitada ou usa o sistema público de saúde. Então, ela pegou por quê? Porque existem as multas pecuniárias por essa conta. Então, assim, o instrumento é importante, vem de encontro de uma necessidade nossa da comunidade em relação a distúrbio. A condição da multa pecuniária também eu vejo como importante, não como uma punição, mas como instrumento de normatização. Então, eu entendo que muito bem feito, muito bem colocada, pertinente, e que devemos, sim, apoiar a lei e depois cobrar que ela seja realmente conduzida pelo Executivo, para que ela possa ser implantada e conduzida de maneira realmente a trazer melhorias para a nossa comunidade. Boa tarde, vereador Vladimir, presidente dessa comissão. Boa tarde, vereador Ricardo Zambrana, relator. Marcelo Kraus, autor do projeto. Cacilda, boa tarde. Quem mais está aqui com a gente? Adélia. E todos que possivelmente possam estar nos acompanhando. Marcelo Kraus, deixa eu aproveitar a sua presença aqui, porque na última reunião da Comissão de Constituição e Redação nós discutimos o seu projeto e eu queria fazer algumas perguntas, só para sanar realmente possíveis dúvidas sobre o mérito do projeto. Para mim já ficou claro aqui a forma com que acontece a fiscalização, né? O artigo 2º aqui, ele narra que, mediante a declaração circunstanciada do agente público autuador, acompanhado pela assinatura de pelo menos 2 testemunhas. Então, pelo que entendo aqui, né, precisa de 2 pessoas que estejam se sentindo prejudicadas, tendo seu sossego público ferido, e aí ela aciona o órgão autuador para que seja circunstanciada e seja primeiro, depois você diz aqui, primeiro vem a autuação, né? E aí depois a intervenção pecuniária, que é a própria multa. A minha dúvida é a seguinte, vereador Marcelo. Eu vi aqui no artigo 10º, porque devem existir algumas exceções, né? É preciso prever, pela lei, algumas exceções quanto à perturbação do sossego público. Então, no artigo 10º aqui, diz o seguinte: essa lei não se aplica aos eventos constantes no calendário oficial do município de Itajubá. Então, eu entendo aqui, acredito que é isso mesmo, qualquer tipo de evento que esteja previsto no calendário oficial está isento desse tipo de autuação. É isso mesmo, né? Por exemplo, tivemos a exposição agropecuária, né? Faz parte do calendário oficial do município, então ele não entra nessa questão. Eu gostaria de saber se é pertinente a minha sugestão de acrescentar nesse artigo eventos que tenham autorização
mediante alvará da prefeitura, que não fazem parte do calendário oficial. De repente, sei lá, por exemplo, vamos fazer enfim, posso pensar em uma campanha, por exemplo, de prevenção de acidentes no trânsito, onde vai ter evento lá, não faz parte do calendário, mas aí vai ter ruído porque vai ter som e tal. E eu entendo que a perturbação do sossego público não se limita a um horário, né? A perturbação do sossego público é qualquer horário. A pessoa que trabalha durante a noite, por exemplo, durante o dia, ela pode sentir o seu sossego público perturbado. Então, eu sugiro aqui, queria saber, Marcelo, qual a sua opinião, se é pertinente colocar aqui, acrescentar, né, que não se aplica a essa lei, não apenas eventos que constem no calendário, mas eventos que tenham autorização da prefeitura por meio de alvará. O que você acha, Marcelo? É pertinente? Aqui porque esse projeto de lei, eu não estou revogando, não estou solicitando a revogação de nenhuma lei, né? Então, nós temos aqui em Itajubá uma lei que é o Código de Postura do município, né? É até uma lei bem antiga, 91, Código Municipal de Postura de Itajubá. E lá traz algumas exceções, no parágrafo único do artigo 26, existem alguns incisos, e no 4º fala: as manifestações em festividades religiosas, comemorações oficiais, reuniões desportivas, festejos típicos, carnavalescos, juninos, passeatas, desfiles, fanfarras, bandas de música, desde que se realizem em horário e local previamente autorizado pelo órgão competente. Essa autorização, certamente, é o alvará que é dado a estas festividades. Então, eu acho que se a gente, como já tem esse código de postura da cidade, não sei se há necessidade de colocar. Se, eventualmente, quiser também mencionar o código de postura da cidade, pode ser que sim, né? Agora, eu fico só receoso de colocar qualquer tipo de alvará, porque aí, muitas vezes, existem algumas outras festividades que não contém aqui no Código de Postura, que a gente vai estar dando uma certa abertura para que isso aconteça, né? A gente poderia atrelar ao Código de Postura. Eu não sei realmente se existe legislação pertinente quanto a isso, mas eu sei que existe, pela própria Secretaria de Meio Ambiente, fiscalização preventiva enquanto ambientes como casas noturnas. O município de Itajubá, eles têm, não vou dizer que todas as semanas, mas eles vão em algumas casas noturnas, ou com certeza em outros estabelecimentos, quais sejam eles, para medir altura de som. Isso eu sei que já fazem, mas eu não sei aonde está, eles têm a certeza a legislação pertinente quanto a isso, para fazer essa normatização. Então, quando você colocar qualquer tipo de alvará, para um evento que seja, mesmo que seja um evento religioso, às vezes a gente vê, né, situações de queixa em alguns eventos religiosos de muito som e tudo mais, ou eventos qualquer que seja, na praça, que seja, já tivemos até o nosso mesmo, quando, na época da secretaria, um evento contra a dengue, você põe o som lá e os populares falam, dá para baixar um pouco, né? Então, você, mesmo num ambiente aberto, você pode estar perturbando o sossego de outro, qualquer que seja o horário. Aliás, só para também interessante colocar aqui, que a questão dessa lenda, vamos dizer assim, né, que você pode fazer barulho até 22 horas, das 22 horas, né, isso realmente tem que ser esclarecido. Então, assim, existem normativas, mas eu não sei dizer qual justamente, que a própria Secretaria do Meio Ambiente ela procura fazer algumas fiscalizações preventivas e orientações quanto a volume. E a partir do momento que você coloca, né, um alvará para qualquer que seja uma atividade, mesmo que seja em campo aberto, e põe lá uma carreta de som, né? Mesmo uma campo aberta, mas eu tenho um alvará para isso. Se o senhor tem um alvará, existem normas também a serem seguidas. Então, não porque ele tem um alvará que ele não estaria abusando ou extrapolando, né,
a questão da norma, na norma que ele pode. Então, mesmo ele tendo alvará, eu posso acionar e falar, olha, está havendo um evento aqui, tem um alvará sim, mas ele está abusando ou está passando dos limites da normativa. Provavelmente, aqui a gente vê que a Guarda Municipal e a polícia que vão fazer essas fiscalizações ou os autos de infração, eles também devem ter informações de quanto, talvez até auxiliar nessa situação também. Mas, quanto ao alvará, eu entendo dessa maneira. Existem já normas que são seguidas e não por você ter alvará, você não pode ser fiscalizado. Eu entendo que na fiscalização de ruído, entre a fiscalização de ruído e as suas normativas e a perturbação do sossego público, há uma linha muito tênue, porque quando a gente fala de fiscalização de ruído por meio das suas normativas, existem diretrizes baseadas na emissão de ruído medido por decibéis. E aí a legislação específica vai determinar vai determinar parâmetros de ruído em decibéis que podem trazer prejuízo à audição. Agora, já quando se fala em perturbação do sossego público, o parâmetro já não é mais decibéis. Porque não importa quantos decibéis está se emitindo em determinado local, pode ser volume abaixo do que as normativas específicas apontam, mas está perturbando o meu sossego. Então, vamos imaginar assim, né, está acontecendo, você é meu vizinho, está acontecendo lá uma festa na sua casa e eu estou me sentindo prejudicado porque eu vou trabalhar no outro dia pela manhã, ou, de repente, a festa está acontecendo durante o dia, mas eu trabalho à noite, preciso dormir durante o dia. E aí vem lá a equipe técnica para medir os decibéis, e os decibéis podem estar dentro do permitido, mas está ferindo o meu sossego público. Então, entende que eu percebo que, quando se fala em legislação específica, ok, tem os decibéis lá e tem a legislação específica, mas, mesmo não atingindo os decibéis, podem estar perturbando o sossego público, né? Concordo, vereador. Na verdade, Mas é justamente aquela situação onde você vai fazer um evento público. Foi lá e fechou a rua da minha casa para fazer um evento. Está me perturbando. Ah, mas ele tem um alvará. Sim, por isso estou dizendo assim, também justamente nessa condição. É claro, e eu entendo o que você está colocando. Eu acho que assim, a maior queixa ainda é a questão sonora. Isso, inclusive, mesmo indústria, outras situações, ela é preocupante, né? O que vai queixar. Agora, realmente, também me preocupa essa outra situação. Estou fazendo um evento na minha casa, moro num prédio pequeno. Duas situações, né? Vai uma pessoa que faz um evento ou uma festa, né? Ou recebe amigos, uma festa de aniversário. Aí vem tudo, claro, do bom senso, que provavelmente também será, né, prática, né, diálogo, discussão dentro das situações. Porque, é claro, carro de polícia chegou aí, abaixa o som. Né? Então, assim, não é a polícia que vai medir essa questão sonora, mas ele vai ter o bom senso de avaliar a situação, né? E analisar todo, inclusive com as testemunhas e tudo mais. Até por isso a gente colocou essas duas testemunhas, justamente para não ficar uma coisa pessoal. Sim. Porque muitas vezes essa questão de vizinhança, ela vai piorando, aí daqui a pouco começam atritos pessoais entre os dois vizinhos, né? Então, para não ter nenhum risco, é necessário fazer a autuação pela autoridade policial com duas testemunhas, né? Eu acho, vereador, que, eu volto a dizer, é um instrumento. Ele pode ser alterado futuramente, podem haver alguns questionamentos, o agente executor pode dizer, nós estamos com um problema sim, que não foi visto antes. Então, essa é uma condição que eu volto a dizer. Como o alvará sanitário, né, o Código Sanitário, que você vai sofrendo alterações mediante as necessidades apresentando. Então, concordo que essa questão, muitas vezes, a maioria da situação, eu falei que eu moro num prédio. Aliás, agora, o prédio de frente era uma casa grande, onde passou a ser, eu não sei se é alugado, não sei nem se tem alvará da própria prefeitura, utilizado aos finais de semana para festas do centro universitário. Não sei se... E vai até 10 horas, quase às vezes até meia-noite. Mas enquanto tem a festa, fica, não vou dizer suportável, mas desagradável estar ali. Mas, como eu achava que podia até às 22 horas, também não vou ser chato, porque de vez em quando é que tem o evento. Agora,
concordo, como colocou o vereador Marcelo, às vezes a coisa começa a ficar pessoal. Você tem lá fazendo um evento, aí você tem as suas crianças brincando na piscina lá, daqui a pouco as crianças estão discutindo, estão gritando, estão brincando, e fala assim, ó, você está me incomodando. Então, eu acredito que, assim, é um instrumento. Concordo com a questão de que a maioria das queixas é sonora. Vou voltar à questão que o senhor colocou, que é a questão de alvarás. Eu acho que não é pertinente colocar que quem tem alvará público pode não estar sujeito a esta lei, porque eu acho que ela já tem, com certeza, algumas normativas, mas pode também ser acionada, porque a própria guarda e a própria polícia, ela deve ter o relacionamento com a Secretaria de Meio Ambiente, Ok. que são os fiscalizadores também, então pode até também utilizar-se disso. Quanto à sugestão, então, para eventos que possuam alvará, ok, compreendo o seu posicionamento. Porém, eu enxergo bastante diferença entre a festa de aniversário feita lá no apartamento com a campanha da dengue, por exemplo, promovida pela instituição, né, pelo órgão executivo ou quem quer que seja. Então, acho que, ok, quanto à negativa de se colocar, né, de se acrescentar eventos que possuam alvará, mas, de repente, fazer a citação, a menção do que o Marcelo Kraus leu ali do Código de Postura, seja suficiente para abarcar esse tipo de eventos que acontecem fora do calendário oficial, porque essa que é a minha colocação aqui, eventos que ocorram fora do calendário oficial, que não sejam atingidos por essa lei. Como foi lido já pelo vereador Marcelo Kraus aqui no Código de Postura. Se puder, por gentileza, repetir, vereador, por gentileza? As previstas no Código de Postura? São várias exceções aqui, né? Sinetas ou sirenes dos veículos de assistência, corpo de bombeiro, aquela coisa toda, né? Polícia, SAMU, enfim, isso não entra na lei. Vozes ou aparelhos usados na propaganda eleitoral, também não entra. Os apitos das rondas e guardas policiais. E aí vem a quarta. As manifestações em festividades religiosas, comemorações oficiais, reuniões desportivas, festejos típicos, carnavalescos e juninos, passeatas, desfiles, fanfarras, bandas de música, desde que se realizem em horário e local previamente autorizado pelo órgão competente, ou nas circunstâncias consagradas pela tradição. Aí depois tem algumas outras coisas. Sim. Já existe, é uma Sim. legislação que já está em vigor. Né? É uma legislação em vigor. Ok. Então fica a critério dos senhores, né? Também do vereador Marcelo Kraus. Não trará prejuízo para o projeto de lei. Acho que, ou de repente mencionar no projeto de lei, né? No artigo 10º aqui, essa lei não se aplica aos eventos constantes no calendário oficial do município, e nos casos previstos, ou nos casos previstos no Código de Postura, artigo tal, fazer a citação. De repente, fica essa minha sugestão aqui, vereador Zambrana e vereador Vladimir, sobre essa questão. Pertinente, Marcelo Kraus? Sim. Sim. Ok. Essa é a minha contribuição aqui para a discussão. Muito obrigado. Eu também concordo plenamente, acho que, obedecendo aí o nosso Código de Postura também, seguindo, acho que essa lei, ela vem ajudar muito, né? E a justificativa, eu achei ela muito interessante, ela está pegando vários pontos, né? Desde a saúde, né, que é afetada aí por essas gritarias, algazarras, né? Abuso de instrumentos, a gente vê isso aí constantemente, né, na cidade. Pessoas que realmente não respeitam o vizinho. E eu achei interessante aqui nessa justificativa, quando fala sobre... A gente pensa em 22 horas, né? Eu sempre tinha isso na cabeça, 22 horas, aí acabou tudo em silêncio, não sei o que tem. Eu acho que o respeito, essa lei, ela deve ser realmente bem ampla, né? Qualquer minuto do dia, qualquer hora, eu acho que temos que considerar que o nosso vizinho merece todo respeito e barulhos têm que ser limitados e levando em consideração o direito de cada um, né? Eu sou favorável que esse projeto também
continue aí na sua tramitação, que essa lei seja aprovada. Considero muito o que o Renato falou, Ricardo também, vereadores, Marcelo, e também sou a favor que seja aprovada essa lei para melhor aí para o nosso município. Eu só gostaria de fazer mais algumas observações. A lei fala de imóveis e veículos, né? Quando trata de imóveis, aí cita aqui as questões, as penalidades, enfim. Quando se trata de veículo, que é o artigo 2º, parágrafo 1º, fala que serão observadas as normas do CONTRAN, né? Primeiro que houve um erro aqui no número da resolução, e aí em alguns pareceres, se eu não me engano, no parecer da Constituição, fizeram essa observação que não é o 204, e sim o 624, de 19 de outubro de 2016. Mas na resolução, e tanto no artigo 228 também do Código de Trânsito Brasileiro, ele sempre cita que é veículo de qualquer espécie. Eu acho que seria interessante, no parágrafo 1º do artigo 2º, a gente colocar: para os veículos de qualquer espécie, serão observadas as normas constantes no artigo 228. Aí seguir o texto que já foi dito na comissão, né? Sempre que citar por exemplo, o artigo 4º fala: para efeito desta lei, considera infrator o proprietário, possuidor do inquilino ou detentor do imóvel ou automóvel. Na realidade, eu trocaria de automóvel para veículo de qualquer espécie, né? Seguindo sempre o que o CONTRAN fala, né? O artigo 6º também fala no inciso 4º, identificação do imóvel ou do veículo automotor. Eu tiraria o automotor e colocaria do veículo de qualquer espécie em que praticada a infração. E no artigo 10, por fim, colocar que eventos constantes no calendário oficial do município de Itajubá e nos casos previstos no Código de Postura Municipal. Acho que seriam essas as observações. Acredito que tenha que ser feito por emenda. Eu vou procurar saber com o Luiz e aí eu falo com vocês. Acho que seria basicamente isso. E vamos torcer depois para que o Poder Executivo realmente execute isso, porque esse é o problema maior, né? A gente faz tanta lei, tanta, fica um monte de lei aqui, não só no Legislativo de Itajubá, mas, né, em todos os municípios, aí muitas vezes a gente não vê o cumprimento justamente por conta de uma falta de fiscalização, né? Mas como é um assunto meio polêmico, pode ser que a coisa, né, surta efeito, e aí eu peço para o vereador esse apoio junto ao prefeito municipal. Ele gosta mais de você do que de mim, Renato, então, por favor. Conto com a sua ajuda. Só reforçando, Marcelo, eu também acho que essa parte da fiscalização, ela tem que existir mais, sim. Nós estamos com um problema no bairro do Cruzeiro, estudantes, e muitas vezes chama a polícia, chama não sei quem, continua a bagunça a noite inteira, a polícia vai lá agora, fica quieta, daqui a pouco continua. Eu acho que a fiscalização, nós temos que cobrar mais, sim. Eu também vou estar cobrando isso aí do nosso executivo, porque tem acontecido e próximo da gente, né? Nossa cidade aí com mais de 5.000 estudantes, eu acho que temos que prestar atenção, e principalmente nessas festas, tem muita gente exagerando,
E eu presenciei isso essa semana aqui, próximo da nossa casa, aqui no bairro do Cruzeiro. E olha que é tipo uma periferia, não é centro, né? Às vezes a gente acha que o negócio está mais no centro, mas já está... a fiscalização precisa estar presente nesses eventos. Eu também vou procurar, junto ao Executivo, a gente pedir mais empenho nessa parte de fiscalização também. Acho que um assunto muito pertinente e valeu a nossa comissão estar discutindo. Não tendo mais nada a tratar, a gente dá por encerrada a nossa reunião. Ricardo, pois não? Tem que colocar o parecer em votação, não é isso? Então, Votos meus e do senhor. então, desculpa, a gente vai colocar o parecer em discussão. No caso, seria eu como presidente e o senhor como relator. No meu caso, é um voto favorável, senhor. Também favorável. Tá, então, parecer favorável e vamos estar aí presenciando aí a tramitação dessa lei. Quero registrar também aqui no finalzinho a participação do vereador Wilson, também, que faz parte da nossa comissão. Então, já dou por encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todos.